Viva! Neste tutorial vamos abordar a forma de manipular objetos e ter uma noção abrangente sobre a interface do Blender. Portanto, quando abrimos o Blender, surge-nos esta cena por defeito: um cubo, uma luz e uma câmera. Hum, Tudo quanto existe no mundo 3D do Blender pode ser manipulado ou com atalho, teclas de atalho, ou com hum, alguns widgets que existem nas laterais de ambos do ecrã. No caso do layout principal, em que se consegue basicamente fazer um pouco de tudo, desde posicionar o objeto, colocar uma câmera para ter uma percepção dele e, e pronto, e modificá-lo e alterá-lo. Ora bem, primeiro, como é que nós podemos rodar a vista para ter a visão sobre toda a forma que nós quisermos trabalhar? Neste caso, um cubo é o cubo de referência básica que existe no Blender, com o qual ele arranca esta cena. E então, nós podemos rodar clicando com o rato sobre esta esfera do lado direito, e essa esfera também nos dá uma indicação da posição de, do observador em relação, utilizando como referência os eixos X, Y e Z, eixos cartesianos. Se carregarmos nas esferas mais nas pontas destes eixos, temos uma visão, temos a rotação da visão de acordo com como se estivéssemos a olhar para a origem destes eixos cartesianos a partir de cada um deles. X, neste caso Z, Y, X. Ou, inclusive, menos Y, menos X, menos Y. Que correspondem aqui às visões, pronto, o menos I à visão traseira, I a visão frontal, X visão da direita, outro clique e visão da esquerda. Obviamente o Z visto de topo e carregando outra vez nele visto de baixo. Pronto, feito isto, eu vou rodar para próximo do local da câmera. Podemos ativar a câmera, é só clicar na dita cuja aqui neste interface e voltar a carregar para voltarmos ao modo apenas de perspectiva, que pode oscilar entre uma perspectiva ortográfica e uma perspectiva mais ampla. Perspectiva ortográfica carrega-se neste ícone. Perspectiva mais ampla, esta. Uma coisa que eu vou ativar agora, que não é necessariamente uma função para o utilizador ou o modelador comum, é ativar este iconezinho aqui em baixo que contém os movimentos e os atalhos que eu vou usando à medida que vou trabalhando neste tutorial para poderem replicar quando houver necessidade. Portanto, isto contém ainda mais funções sobre manipulação da visão e ferramentas para selecionar, por exemplo, aquilo que nós pretendemos. E selecionar vários objetos, neste momento só temos um.
ou o item, a localização do objeto. Por exemplo, se nós colocarmos aqui neste menu 1 metro, ele movimentou-se 1 metro. Isto permite movimentar de forma mais com dimensões exatas, seja o que for. Neste caso, 1 metro no eixo do X. Imaginem que eu queria rodar isto nesta direção do eixo do X. Para se ver 45. E a roda a 45. E a escala, vamos lá supor que, segundo o eixo do Z, que é a orientação da peça, da própria peça, não do mundo. O Z está aqui para cima. Alterar a escala segundo as nossas necessidades. Pronto. Ctrl Z. Volta. Remove os comandos e volta às posições originais. Clicar na roda do rato para baixo, a roda central, permite-nos fazer o mesmo que fazemos aqui na roda por inteiro, clicando com o botão esquerdo do rato. Se carregarmos em Shift e no botão central podemos fazer pans, ou seja, movimentar a nossa vista por forma a irmos posicionando o objeto. E se rodarmos a roda, temos uma aproximação ao objeto. Tudo isto pode ser feito também através de menus, transformar, mover, e aí assim move-se o objeto selecionado livremente. Raramente nós queremos fazer isso, a menos que queiramos ajustar algo que já é bastante orgânico. Normalmente optamos por movimentar ao longo de um dos eixos, ou escalar, ou rodar ao longo de um dos eixos, como eu fiz há bocado. E então, aquilo que nós temos a fazer, se arrancarmos com esta movimentação livre, é carregar num eixo, por exemplo o Y, e então só movimentamos, ele bloqueia o movimento ao eixo do Y. É idêntico para o eixo do X. Ou o eixo do Z. Carregando no Z. Escalar a mesma coisa. Pode ser completo ou apenas segundo um dos eixos. Finalmente rodar segundo, sei lá, o eixo do Z, como vem. Agora, para ter precisão, vamos supor que e antes ainda existe outra opção além do movimento segundo o eixo do X, e sei lá, vamos supor que queremos sei lá, movimentar a peça 2 unidades para segundo o eixo do X. Então carregamos no X e escrevemos 2. Neste caso, o valor positivo vem nesta direção porque eu rodei a vista. Mas podemos carregar no menos e então ele movimenta para o outro lado. Isto é exatamente a mesma coisa para escalar e para rodar. Vamos supor que eu quero rodar, segundo o eixo do Z, 45 graus. Pronto, 45. E vamos supor que eu quero escalar, segundo o eixo do Z, metade da altura original do cubo, 0.5. E pronto. São manipulações básicas de um objeto que já
já existe. O objeto por si pode ser também ele mesmo alterado na sua forma, além destas manipulações básicas. Então vimos aqui, escolhemos Object neste menu. Em vez de ser Object Mode, que é o modo por defeito, passamos para Edit Mode. Existem outros modos, mas estes já são funções avançadas que podem eh, explorar, mas para os efeitos deste workshop, parte-se do princípio que estes dois modos chegarão. Em Edit Mode, aqui o que acontece é que nós podemos movimentar, rodar e escalar vértices, arestas ou faces. E o processo é muito semelhante ao movimento que aqui foi descrito. Vamos supor que eu gostaria de fazer com que esta peça ficasse com um ligeiro assotamento no seu topo. Então a gente. Então aquilo que há a fazer é transformar, movimentar. Pronto, ele passa para o modo livre, que gera obviamente distorções que não sendo desejadas não vão contribuir para um melhor, para uma modulação mais correta, vá lá digamos. Z e menos 0.5. E acabamos de criar uma peça que é ligeiramente assotada. Outra coisa que é de bom, é uma boa norma, é quando estamos a trabalhar objetos que necessitam de uma referência na sua base, é posicionar este centro, que é o centro do objeto, no centro desta face, que pode ser feito muito facilmente selecionando todas as arestas e movendo aquilo que é necessário mover para atingir este ponto. Então, para selecionar tudo, nós podemos utilizar um modo de transparência, Toggle X-Ray, aqui em cima, e com isso nós conseguimos ver através do objeto. Este modo aqui de Tweak permite-nos selecionar aquilo que nós pretendemos de forma individual, sejam arestas, faces ou vértices. Neste outro modo, se mantivermos espremido, podemos selecionar outras formas de seleção. Selecionar enquanto uma caixa e selecionar enquanto um círculo ou uma forma que nós desenhamos à volta apenas para englobar aquilo que nos interessa. Eu vou. Basicamente são todas formas de selecionar geometria. Um, selecionam, a seleção através de uma caixa permite-nos fazer algo muito semelhante àquilo que se fará com um círculo, só que é com um círculo e com uma área de seleção. Então optamos por uma caixa e automaticamente já não estamos a selecionar um objeto de cada vez. E eu acabei de selecionar estas arestas. Volto a carregar no caso, o atalho EB para este tipo de seleção. E ele vai incrementando a geometria que é possível mover. Neste caso, bastam estas arestas para arrastar todo o resto da geometria, porque todas as arestas estão interligadas no caso deste cubo de raiz. E então só necessitamos de mover zoom, aliás, mover em Z, transformo, mover em Z e
é melhor mudar para ter uma percepção da altura para uma lateral, ou por exemplo, grave Z, e nós ali em cima do lado direito, logo imediatamente por debaixo do menu File, vocês podem ver o quanto estamos a mover para cima ou para baixo em relação à posição original da peça. Então, próximo daqui é 0.44891, que está muito próximo de 0.5. Portanto, é isso que nós pretendemos mover, 0.5. E está agora no local. A peça encontra-se posicionada efetivamente no centro, com a sua base no centro do objeto, e no plano de trabalho de terra, vá lá, digamos, do Blender, que é este plano transparente com esta grelha, como podem ver, está posicionado exatamente aqui. Para que é que isto é útil? Se mudarmos para Object Mode e rodarmos segundo o eixo do Z, podemos rodar a peça em relação ao seu centro, que neste momento está definido como sendo a base da peça. Se eu voltar a rodar isto a 45, ela rodou segundo aquele eixo. De igual forma, e eu estou neste momento já a utilizar atalhos em vez de usar a transformação através disto, os atalhos estão aqui. R, S, para rodar e para escalar. Portanto, R, uma rotação livre, mas se optarmos pelo eixo do X e rodarmos, sei lá, 90, menos 90, ele roda segundo aquele centro, a peça, para esta posição. Aqui é mais útil rodar segundo o eixo do Z. Vamos lá supor 30 graus. E rodou 30 graus certinhos. Escala exatamente o mesmo, com a vantagem de que ele escala efetivamente segundo a sua base. E então, o escalar a 2, que é o dobro do tamanho da peça. Por último, que devia ser até o primeiro, a tecla de atalho para mover é a tecla G. 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 Portanto, novamente, a movimentação livre, segundo o eixo do X. E podemos tentar apontar para a interseção dos eixos cartesianos, que está próxima de 2, 1.991, 2 de distância em relação àquilo em que estava. Então carregamos em 2, carregamos em Enter para ele assumir essa posição. De igual forma, segundo o eixo do Y, se quisermos movimentar 2, por exemplo, e temos a sequência básica de comandos que é possível utilizar com este programa, bem como a possibilidade de nos posicionarmos enquanto observador em relação à cena do Blender, ao cenário e aos objetos que o compõem. Por último, aquilo que dá bastante jeito para manipular as peças é ter outros pontos de referência a partir da qual se podem mover. Por defeito, o Blender movimenta as peças de acordo com o seu centro, que é aqui que está definido. Active Element, que ao fim e ao cabo é o elemento, o centro do elemento que está ativo para procedermos às transformações.
Mas, como eu dizia, ter um outro objeto a partir do qual podermos fazer estas alterações pode dar bastante jeito. Eu vou demonstrar agora o porquê. Se rodarmos segundo o eixo do Z, de novo para que a peça fique direitinha, menos 30, e agora arrastarmos com o E, movimentar segundo o eixo do Y para menos 2, voltamos a colocar a peça no centro. Se selecionarmos 3D Cursor, aquilo que vai acontecer é que a peça vai rodar não sobre o eixo o centro, o seu centro, mas segundo o eixo segundo o centro deste ponto de pivô, como lhe chamamos, como é chamado. Então, eu vou, para demonstrar, movimentar a peça para a frente em 2. E então aquilo que acontece é que como o centro está ali, o centro do ponto de pivô, é ali que ele vai aceitar escalas e rotações. É mais para essas opções de transformação que este eixo serve. Vamos supor que eu queria escalar isto duas vezes. Bem, é em relação, os dois, em relação ao ponto de pivô. E posso inclusive indicar que aquilo que eu quero é só escalar segundo o eixo do X. Então acumulam-se comandos que são mais fáceis de inserir utilizando as teclas de atalho, que aliás estão todas, se repararem, na base desta janela, deste vídeo, têm todas as opções sobre as teclas de atalho que existem para mover, para rodar, para escalar e inclusive outras que irei explicar um pouco mais adiante. Mover segundo o eixo do X, segundo o eixo do Y. Vamos supor que eu só queria escalar isto segundo o eixo do X. Carregava no X e este aumentar da peça duas vezes é feito só segundo o eixo do X. Também podia ser segundo o eixo do Y e podia ser segundo o eixo do Z. Pronto, vou deixar isto segundo o eixo do Z. Que outra vantagem é que o ponto de pivô tem? É que se nós quisermos mover com precisão a peça, o centro da peça, para o centro do pivô, então a única coisa que temos que fazer é, vimos aqui este menu View, podemos esconder ou, ou descobrir utilizando o rato na sua periferia. A localização do cursor, vamos supor que eu queria colocá-lo aqui. Cada quadradinho corresponde a uma unidade de Blender. Portanto, eu vou colocar -1, -2 neste caso, -2, e segundo o eixo do X, 2. E agora, se eu pretender colocar este centro no centro do pivô, basta-me carregar em Shift S e surge um menu de contexto que permite selecionar objetos e inclusive posicioná-los em relação ao cursor.
neste caso, seleção para o cursor. E ele automaticamente assume aquele posicionamento. Isto é útil para ir movimentando a peça por incrementos, sempre que necessário. Voltando um pouco atrás, em relação à interface do programa, como eu disse, temos várias hipóteses de reduzir o número de elementos visíveis para transformação, que podem ser úteis numa dada altura, mas deixam de o ser. E, por exemplo, pode ficar completamente coberto este menu e quando nós precisamos, carregamos ali naquela setinha para o descobrir. De igual forma, esta janela de controle. Deixamos de ter esses controlos aqui, mas temos sempre acesso a eles neste menu de objeto. Ou utilizando os atalhos que já indiquei. Por exemplo, rodar segundo o eixo do Z, 90 graus. Pronto. E a peça foi rodada segundo esta sequência de comandos. Outra coisa com que o Blender vem por defeito na configuração do ecrã ele vem dividido em duas janelas, uma janela para modelação e uma janela para operar alterações a nível de filme, quando nós estamos a criar uma animação. Mas existem muitos outros. Existe um editor de UV que é basicamente permite mapear texturas sobre o objeto. Mais adiante eu vou explicar. Um shader editor, que é aquilo que nos permite embutir materiais simples ou complexos para que o objeto adquira essas características. Um sequenciador de vídeo, um editor gráfico para alterar aspectos da animação. Todos estes, Timeline, Graph Editor, Video Sequencer, são basicamente formas de controlar a animação ao longo de um tempo predefinido. E do Opsheet também. Saindo. E existem muitos outros. Estas são outras janelas que estão aqui. Aqui nós podemos ver aquilo que existe em cena. Uma cena. Há uma primeira coleção. E por debaixo dessa coleção estão os 3 elementos que nós temos. Se eu fizer um zoom out aqui e clicarmos em cada um destes objetos, cada um destes itens, eles ficam assinalados, podendo ser operados da forma que eu, entretanto, expliquei. Vamos supor que eu quero movimentar a luz segundo o eixo do Y. Não se nota diferença nenhuma, porque o modo rendering é um modo, ou seja, um modo de geração da imagem para modelação, é aquele que está definido por defeito, que é este aqui, Viewport Shading, que permite só dar uma percepção de solidez ao objeto. Se optarmos por Viewport Shading, aí já podemos ver com uma iluminação genérica. E se escolhermos Viewport Shading mais próximo do tipo de imagem de saída, aí ele já simula a luz vinda dos pontos de luz que nós quisermos ter criado. Por exemplo, reparem que a geometria vai atualizando de acordo com a forma como eu vou posicionando isto. Para a câmara,
Ahm, para a câmera, ou selecionamos aqui, ou selecionamos na sua própria moldura e podemos agarrar nela em visão de câmera para termos uma visão sobre a peça. Podemos voltar à peça em modo de câmera e podemos fazer o mesmo que fazemos quando estamos numa perspectiva simples. Vamos supor 180. Neste caso, o objeto transcende um pouco a área em que o Blender opera para gerar a imagem. Isto pode ser ajustado saindo do modo da câmera e aplicando o atalho para mover, movimento livre. Se carregarmos Z uma vez, ele move de acordo com o ponto de pivô para cima e para baixo. Aqui, nesta altura, já podemos escolher, ou devemos escolher Medium Point. Ou, melhor, Active Element, que assim temos a certeza que ele vai movimentar em relação a este ponto, não a metade da área ocupada pela câmera. São manipulações que só servem para gerar a imagem, que é uma das formas que temos para criar animações para colocar programas como o PowerPoint, noutros programas de apresentação, ou, pronto, enquanto animações per si, geradas para formato de vídeo em MP4, em AVI, seja o que for, que também é suportado pelo Blender. Como é que nós podemos ver ao mesmo tempo aquilo que estamos a operar nos objetos na visão da câmara e ver isso refletido na visão da câmara? Se nós se aproximarmos de qualquer um dos cantos, reparem que o cursor muda para uma cruzinha. E então, se picarmos nele e movimentarmos, geramos uma divisão. E então replicamos os dois, aquilo que existia num viewport, num novo viewport, ponto de vista sobre a peça. E aqui eu seleciono a câmera. Tudo aquilo que eu estou a trabalhar opera tanto num lado como no outro. E vamos supor que eu queria ter uma moldura a abranger efetivamente a peça. Bastaria afastar a câmera para conseguir ter uma visão do todo sem estar recortada aqui. E então carregamos em G, Z. Reparem que ele já movimenta, como eu disse, segundo o objeto que está ativo, naquele menu que aqui indico. E então, G, Z e Z outra vez. Porquê? Porque assim estamos a operar segundo a orientação do objeto que estamos a movimentar, que neste caso é uma câmara, que é, ao fim e ao cabo, um vetor que passa pela sua lente para a frente. E então nós podemos movimentar a câmara um pouco para trás, fazê-lo de forma livre, porque aqui já não se justifica, a precisão da câmara neste caso, para efeitos de demonstração, não é tão necessário. E voltamos a carregar no G, Z, desta vez sem carregar uma segunda vez, para que seja o movimento seja de acordo com a orientação dos eixos cartesianos do mundo, do cenário, e movimentamos um pouco para cima e assim a câmara já apanha todo o objeto. Porventura poderá ser útil ou não, mas são princípios de operação básico.